Que Deus te ama, você já sabe. Mas o que acontece é que quando o inimigo vem com as suas ameaças, tirando a nossa paz, nos tentando para cometer algum pecado, para fazer algo que não convém, ou vem com uma dor, uma doença, uma notícia ruim, causa uma tristeza, ou alguém nos causa uma mágoa, como é que a gente tem reagido a isso? Como é que você tem reagido quando se levanta uma ameaça contra você? Você fica com medo de uma má notícia, de uma doença que surge? Você tem se acuado? Ou você tem enfrentado com fé naquilo que você tem aprendido na palavra de Deus? Você sabia que no mundo espiritual você é aquilo que você declara ser? Se você sente medo ou recua diante de um ataque do diabo, diante de uma coisa ruim, ou se você se julga incapaz de vencer uma situação, você se torna vulnerável ao mal. Mas quando o fraco diz, sou forte, ele se torna forte. Porque está escrito, diga ao fraco, eu sou forte. Por outro lado, diz a Escritura, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você sabia que Deus ama você do mesmo jeito que Ele amava Jesus? E porque Ele amava Jesus, Ele nunca deixou de atender um pedido de Jesus. Quando Jesus orava, o Pai respondia imediatamente. Ora, se Ele nos ama tanto quanto amava Jesus, o mesmo tem que acontecer quando nós oramos. E só não acontece porque tem uma coisinha atrapalhando. Mas eu já volto para falar disso. Aguenta um minutinho só. Vamos ler o que está escrito na Bíblia, em João, capítulo 17, versículo 23. Aqui o próprio Senhor Jesus estava orando e ele disse, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Preste atenção no que Jesus disse. Veja que o próprio Senhor Jesus afirmou na sua oração que Deus nos tem amado como amava a Ele próprio. Saber isso nos dá a mesma liberdade e comunhão com o Pai quanto Jesus tinha na sua vida terrestre. Porque Deus Pai nos ama tanto quanto Ele amava Jesus. Foi Jesus quem falou isso. Aquele que não consegue crer que Deus o ama tanto quanto amava Jesus, ele precisa se alimentar mais da palavra de Deus. Ele precisa buscar ter mais comunhão com o Pai. Precisa acreditar verdadeiramente. Porque o próprio Jesus Cristo afirmou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, ele disse. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama a Deus, você guarda as palavras dele. Você tem as palavras, você busca a palavra, busca aprender e guarda aquilo no coração. E pratica. Jesus disse, esse que me ama, que guarda a minha palavra, que procura ouvir de mim e aprender e põe em prática aquilo que eu estou ensinando, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Então aprenda uma coisa,
Se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus de bom grado, quer ouvir, tem prazer em ouvir, em aprender, e aquilo que você ouve e aprende, você guarda no coração e pratica, você é amado de Deus e de Jesus. E ambos, que são um só Deus, vem e faz morada em você. O Pai, o Filho, na pessoa do Espírito Santo. Vem e mora em você. Deus mora em você porque Ele ama você. Se você ouve e pratica as palavras que você aprende. Portanto, se você realmente obedece a Deus, respeita a palavra, guarda no seu coração o que aprende e pratica, você ama a Deus e, consequentemente, Ele te ama. E te ama do mesmo modo como Ele amava Jesus na sua vida terrestre. Do mesmo modo como Ele ouvia Jesus, Ele te ouve. Do mesmo modo como Ele atendia Jesus, Ele te atende. Nós somos autorizados pelo Senhor Jesus a realizar as mesmas coisas que Ele fazia. Está escrito, na verdade eu vos digo, disse Jesus, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. E ele disse ainda, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para quê que o nosso fruto tem que permanecer? Jesus diz, Ele nos escolheu, a mim, a você, e nos nomeou, quer dizer, nos convocou para que nós possamos dar frutos no reino de Deus. E o nosso fruto tem que permanecer, a fim de que, ele continua dizendo, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora vamos ser sinceros numa coisa. Se eu vivo fazendo o que o mundo ensina, as coisas que não agradam a Deus, que tipo de fruto eu estou produzindo? Não é para Deus. Quando eu me entrego a um vício, a um vício da bebida, do cigarro, das drogas, que fruto eu estou produzindo? Para Deus nenhum. Eu estou produzindo um fruto para o diabo, porque ele é que se agrada dessas coisas. Quando eu falo uma mentira, quando eu furto de alguém, quando eu faço mal a alguém, xingo uma pessoa, grito com ela, magoo, que fruto eu estou produzindo para Deus? Nenhum. Para o diabo, sim. Ele se agrada dessas coisas. Porque está escrito que ele não veio senão a matar, roubar e destruir. Todas essas coisas, todos esses pecados, só servem para roubar a felicidade dos outros, a nossa também, matar os sonhos e causar uma destruição na vida de alguém. E também na nossa. Vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes nós temos orado e não vemos resposta? Mas Jesus falou que Pai nos ama tanto quanto amava Ele. E se o Pai respondia a Ele imediatamente quando Ele orava, também quer responder a nós imediatamente quando oramos. Mas quantas vezes a gente ora e não vê a resposta? Quantas coisas nós temos pedido e não temos recebido? Por quê? Alguma coisa está errada. E pode ter certeza que não é Deus quem está errado. Deus não erra e nunca falha. Mas está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, a resposta que nós precisamos ouvir. Está escrito assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus não cruzou os braços para não poder nos servir. Pelo contrário. E nem o seu ouvido está tapado para que ele não possa ouvir o que a gente diz. Deus ouve tudo, ele sabe tudo. Mas diz Isaías no capítulo 59, no primeiro versículo, as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Os nossos pecados é que encobrem o rosto dele de nós para que ele não nos ouça. Na verdade, ele está ouvindo, mas ele não pode atender. Porque Jesus falou que nos nomeou para produzir frutos, para que o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedimos ao Pai, ele nos conceda. Mas se os frutos que nós estamos produzindo na vida são frutos maus, esses frutos não são para Deus. Deus não se agrada do nosso pecado. E isso é que nos separa, nos afasta dele. Por isso que quando a gente clama, ele não pode responder imediatamente. Porque Deus é justo e nós estamos na injustiça. E isso explica por que Deus respondia a Jesus imediatamente e muitas vezes nós não somos respondidos. Certamente ele nos ama como amava o Senhor Jesus em sua vida terrena. Mas como está escrito em Jeremias 5,25, as vossas iniquidades desviam essas coisas. E os vossos pecados apartam de vós o bem. Só está faltando uma coisinha para que a nossa oração funcione como a de Jesus funcionava. Banir o pecado da nossa vida. Nós não podemos deixar o diabo nos atrair com as suas propostas e ofertas. Não podemos fazer uso de nada que venha dele. Toda facilidade, oportunidade de se dar bem por meios fraudulentos, o desejo carnal, o prazer dos vícios e qualquer outra coisa que nós sabemos que não é honesto, não é de boa fama, não é honroso ou que poderá manchar as nossas vestes espirituais, tem que ser banido da nossa vida. O apóstolo Paulo recomendou em 2 Coríntios capítulo 7, dizendo o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é isso? Por respeito ao que nós temos aprendido de Deus, por respeito à palavra dele, nós devemos nos santificar, deixar o pecado, nos purificar dessa imundícia toda que o mundo oferece. Isso é o que nós temos que fazer. Ninguém pode julgar ninguém, mas cada um deve se examinar a si mesmo e se consertar com Deus. Provérbios 3,12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se Deus está tocando no seu coração, está te mostrando alguma coisa que você tem feito que tem atrapalhado de você obter o sucesso na sua oração, saiba que é porque o Senhor repreende aquele a quem ama. É porque Ele te ama que Ele está te mostrando isso. Porque Ele quer que você se conserte com Ele. Tirando o pecado do caminho, nada mais haverá para impedir que Deus ouça e responda às nossas orações. Porque está escrito no Salmo 34, versículo 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quem é o justo? É aquele que pratica a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Venceu o diabo, levou sobre ele as nossas doenças, as nossas dores, pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, perdoando os nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. O justo é aquele que proclama essa justiça, que vive nessa justiça, que clama por ela. Então os ouvidos de Deus estão atentos sobre estas pessoas que buscam a justiça de Deus, que praticam a palavra do Senhor. Os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor quando nós fazemos isso. Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então por que eu não assumo isso e me torno um vencedor? O apóstolo Paulo escreveu: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o Pai é por nós, Ele guerreia as nossas guerras e nos leva à vitória sempre.
Não perca mais tempo na vida. Saia dessa vida errada, deixe o pecado, santifique-se, consagre-se a Deus e seja uma bênção a partir de agora. Vamos orar? Se você puder, fique em pé aí onde você está, feche os seus olhos e pode repetir comigo: Senhor meu Deus, eu venho em Tua presença neste dia, porque a minha alma tem sede de Ti e todo o meu corpo necessita do toque das Tuas mãos, para que eu seja renovado, revigorado, fortalecido e curado de toda a enfermidade. Eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador, porque Jesus disse em sua oração que o Senhor me ama tanto quanto o amava. E por isso eu creio que o Senhor vai atender a minha oração, assim como o Senhor atendia a Jesus. Na verdade, Jesus disse que tudo quanto eu lhe pedisse em nome dele, o Senhor me concederia. Então, meu Deus, eu venho te pedir, toca nos meus olhos espirituais para que eles se abram completamente e eu consiga enxergar o quanto eu tenho estado errado e o quanto os meus pecados têm me impedido de ser abençoado. Meu Pai, tudo que eu tenho feito de errado nesta vida, perdoa. Os meus pecados são estes, Senhor. Confesse para Deus agora quais são os seus pecados e diga para Ele: eu não vou mais cometê-los. Pai, são estes os pecados que têm me afastado de Ti. Eu não vou mais cometê-los. Me perdoa, me limpa, me lava completamente. E agora, já que não há mais impedimento à minha oração, Senhor, então venha e toque em todo o meu corpo, cura todas as enfermidades, tira a dor, fortalece os meus ossos, músculos, nervos, restaura todo o meu organismo, tirando toda a infecção, toda a inflamação, toda a bactéria, todo o vírus, enfim, tudo que está errado, seja consertado agora em nome de Jesus. Tudo que está anormal, seja normalizado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia toda a dor, toda a doença, toda a anormalidade, todo o defeito físico e todo o mal. Pai, toca nesses olhos que estão ardendo, que parece que tem areia dentro, limpa completamente, restaura a visão, cura, Senhor, completamente toda a anormalidade. Toca também na alma, tirando toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor. E que em nome de Jesus Cristo venha a saúde, o amor, a paz, a prosperidade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, porque eu bem sei que se verdadeiramente eu andar nos teus caminhos, o Senhor estará sempre comigo. Amém.